Então, muito boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a esta sessão do Triplo D, com o tema Os Direitos e a Participação Cívica dos Adultos Mais Velhos. Este é um grupo-alvo com o qual temos trabalhado também de forma intensa, não só os que são cuidados, mas também aqueles que são cuidadores ou até formais ou informais. E para isso, para falar deste tema, partilhar experiências, ideias e também esta informação que será uma sessão aberta, onde também podem participar e haverá um espaço no final para questões, reflexões, partilhas, e aí pedimos que tragam essas experiências para esta conversa, mas para trabalhar este tema hoje connosco, temos o grande prazer de contar com a doutora Susana Alves, licenciada e mestre em Línguas e Literaturas Clássicas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, investigadora no Centro de Investigação desta mesma faculdade e da Cátedra de Estudos Globais da Universidade Aberta. É presidente da direção do Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes e tem desenvolvido trabalhos no âmbito dos direitos humanos, de que resultou recentemente a conclusão da tese de doutoramento em História, intitulada Direitos Humanos em Portugal, Representações e Dissensões entre História e Utopia, 1755-1867. Entre outros projetos de investigação que tem integrado, destaca-se a participação na equipa do Dicionário Histórico das Ordens Religiosas e Instituições Afins em Portugal, a participação na equipa da coleção Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa, em 30 volumes, bem como a participação na equipa de revisão do Dicionário de Latim-Português da Porta Editora. Tem desenvolvido também trabalhos de investigação nas áreas das literaturas clássicas e judaico-helenísticas, destacando-se a publicação do estudo José Yasenet, um apócrifo pouco conhecido do Antigo Testamento. Também temos tido o enorme prazer de contar com a participação da doutora Sanalves em várias sessões de capacitação, de sensibilização no projeto Triplo D, e hoje damos as boas-vindas e esperamos ser, mais uma vez, temos a certeza que será uma excelente sessão. Passo a palavra, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui hoje. Obrada, doutora Goretti. Para mim também é sempre um enorme prazer estar aqui convosco, com toda a equipa do Triplo D, alargando-se também aos professores que nos acompanham sempre. E, portanto, para mim, também em nome do Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, é um enorme prazer podermos fazer parte deste projeto e, de alguma forma, trazer-nos aqui a nossa experiência, o nosso saber de algum tempo, esperando também ir ao encontro daquilo que se pretende para a sessão e esperando também interpelar-vos no final, para que alguma dúvida se levante, para que algum diálogo também se coloque. Portanto, hoje o que vou aqui apresentar também como desafio da vossa parte é precisamente este tema, os direitos, que eu acrescento os direitos humanos, para especificarmos um pouco mais, até um pouco na minha área, e a participação cívica dos adultos mais velhos. Eu vou começar por partilhar, julgo que consigo aqui já compartilhar. Trouxe-vos uma apresentação também para irem acompanhando aquilo que eu vou dizendo e, portanto, vou aqui compartilhar a minha tela para darmos então início aqui à nossa apresentação. Estão a ver, correto? Pronto, ótimo, está bem compartilhado. E, portanto, eu trouxe aqui, logo para início, uma espécie de, não de provocação, mas algo que espero que vos apanhe de surpresa. Trouxe poesia, para começarmos. E trouxe um poema, que é um dos mais curtos poemas em língua portuguesa, da autoria de Mário Cesarini, que foi um autor muito conhecido do movimento do surrealismo em Portugal. E o poema é tão só isto: ama como a estrada começa.
eu sou suspeita porque acho este poema fantástico por ser tão conciso e por possibilitar tantas leituras subjetivas quantas aquelas que nós somos, não é? Ama como a estrada começa poderá ser ama tal como tu, quando começas uma estrada, estás com aquele entusiasmo todo, ama o momento em que a estrada começa, ama em toda essa força, tal como quando uma estrada começa e nós temos um caminho enorme a percorrer e vamos para o desconhecido e sabemos que ainda temos muito a andar, portanto temos uma perspectiva de longa duração. Mil e uma leituras, e este poema já foi alvo de 1001 leituras. Ama como a estrada começa também, a estrada aqui também entendida do meu ponto de vista, e aqui também no sentido da nossa apresentação, a vida pode ser encarada como uma estrada, como todos já muito bem pensamos. E a estrada, quando começa, estamos em plena infância. E a infância normalmente é aquela idade que todos nós acarinhamos. Quem não gosta de ter uma criança por perto, a criança é todo esse potencial de vida que ainda está agora a começar e que tem um longo caminho para percorrer e, portanto, nós amamos esse início de estrada muito grandemente. Mas a verdade é que, por vezes, esta estrada é longa e esta estrada um dia terá um fim e muitas vezes não amamos a estrada no final tal como amamos como ela começou. E muitas vezes esse final da estrada, que nós sabemos e esperemos todos que para lá nos encaminhemos, acaba precisamente com sendo nós um adulto mais velho, muitas vezes esse final da estrada não é tão amado como o início. E de facto, o que é que a poesia nos traz? Traz-nos este potencial também de brincar um pouco com as ideias, de brincar um pouco com as nossas palavras e dar também um sentido a várias coisas que queremos dizer. É necessário, portanto, amar não só a estrada como ela começa, mas no caso do nosso tema hoje, será necessário amá-la sempre ao longo de toda a estrada e até mesmo ao fim da vida. E, na verdade, passei aqui, viram a passagem, já estou no outro slide, correto? Ok. Na verdade, a denominada terceira idade, os adultos mais velhos, muitas vezes, no final dessa estrada, acabam por não ser amados da mesma forma. Mas, na verdade, eles também pertencem àquilo que nós defendemos como direitos humanos. Eles também são sujeitos, são verdadeiros sujeitos de direitos. Logo, eles também devem ser respeitados em todas as suas dimensões, independentemente da idade a que chegam e que muito bem chegam. Falamos aqui um pouco de direitos humanos, que às vezes fala-se de direitos humanos assim um pouco por alto, mas eu gosto sempre de trazer as fontes e gosto sempre de ler as fontes e gosto sempre de ver onde é que estas ideias que nós temos hoje em dia surgiram e como é que elas foram escritas pela primeira vez. Vamos recordar aqui essa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E ela diz-nos o seguinte logo no seu primeiro artigo: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. No artigo 2º temos então: todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção nenhuma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território, da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território, independente, sob tutela
autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. E trouxe-vos a versão da declaração em língua portuguesa, disponível aqui neste site. A fonte é a United Nations Information Center de Portugal. E, neste sentido, os direitos humanos são direitos inalienáveis que pertencem a todo e qualquer ser humano, qualquer pessoa humana, independentemente do seu género, da sua raça, da sua etnia, da sua língua, da sua religião, da sua opinião, seja ela religiosa, política ou de outro âmbito, independentemente de todas estas diferenças, todo e qualquer ser humano tem exatamente os mesmos direitos. E neste sentido também, ao longo da vida, todo e qualquer ser humano tem que ser igual e tem que ser respeitado na sua condição ao longo da vida. Não só as crianças, não só os jovens, não só os adultos têm estes plenos direitos, mas também, e sim, as pessoas mais velhas. Elas, tal como uma criança, tal como o início de uma estrada, elas também, que já se encaminham um pouco mais para o final da estrada, têm exatamente esse mesmo direito. Qualquer ser humano tem exatamente os mesmos direitos adequados às suas condições, naturalmente. No entanto, como todos nós bem sabemos que aqui estamos, muitos desafios se colocam, apesar de todos os seres humanos terem iguais direitos, atendendo às suas idiosincrasias, todos nós bem sabemos que a idade adulta mais velha, encontra bastantes desafios no seu dia-a-dia. E desafios estes, por acaso eu aqui era para colocar dificuldades, mas depois coloquei desafios. Em vez de dificuldades, coloquei desafios, que nós estamos sempre a pretender a superação de desafios e não encará-los como dificuldades intransponíveis. Os adultos mais velhos, de facto, encontram diversos desafios na sua vida do dia-a-dia. Como, por exemplo, muitas vezes não têm acesso a cuidados de saúde condignos, a cuidados de bem-estar, têm, por vezes, graves dificuldades ao acesso a uma habitação condigna também. Acessibilidades diversas, muitas vezes, são terríveis para os adultos mais velhos, e nós, por vezes, que quem é mais jovem percebe essas acessibilidades caso tenha que se deslocar em cadeira de rodas, ou caso tenha que deslocar um carrinho de bebê, ou caso esteja por algum motivo com uma perna partida. Nós próprios temos, de facto, essa percepção das dificuldades de que se colocam a muitas destas pessoas, porque muitas vezes as acessibilidades são quase nulas. E, portanto, nós quando vamos, por exemplo, com um carrinho de bebê, sabemos a dificuldade que é passar uma estrada, atravessar, ir a um departamento, etc, etc. Os adultos mais velhos têm muitas vezes dificuldades nessas acessibilidades também. São acessibilidades físicas, neste caso. Depois já falarei um bocadinho à frente noutro tipo de acessibilidades. Também muitas vezes não têm o espaço adequado para praticarem uma cidadania ativa, não são devidamente acompanhados e instigados a de facto perceberem que são cidadãos como qualquer outro e precisam, e não só precisam, como a própria sociedade hoje precisa da sua participação, porque eles são uma voz, e são uma voz diferente porque têm a sua própria experiência já baseada na idade. Outros desafios constantes que se colocam hoje em dia, e isto também são acessibilidades de outro nível, por exemplo, o desafio da informatização, o desafio da burocracia. Quantas vezes muitas vezes, vamos a uma repartição de finanças, vamos aqui, vamos ali, e não encontramos
muitas dificuldades da parte dos adultos mais velhos a conseguirem, por exemplo, ter acesso a um portal informático onde têm que colocar os seus dados para, por algum motivo, ou muitas vezes até assistimos nesses mesmos departamentos ou noutros lugares ao não acompanhamento devido a estes adultos mais velhos. Por exemplo, passam-lhe um papel para a mão ou dizem-lhe, olha, vai ter de ir a esta plataforma digital e preencher os seus dados, quando as pessoas muitas vezes não estão capacitadas ainda para este tipo de registro. E, portanto, são vários, e nós sabemos bem quais, são vários os desafios que as pessoas mais velhas enfrentam todos os dias e a toda a hora, e portanto estes desafios têm que merecer da nossa parte uma constante atenção. Mas perante desafios, na verdade, já muito se tem feito para que de facto estes adultos mais velhos possam participar com todas as suas capacidades numa sociedade mais inclusiva, mais fraterna, tal como nos diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, portanto, em 1991, por exemplo, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu os princípios das Nações Unidas para as pessoas idosas. E estes princípios que estão plasmados num documento, eu apresento-vos aqui a fonte de onde tirei estes princípios. Nós temos disponível em língua portuguesa no site do Ministério Público, depois quem estiver interessado possa enviar diretamente, mas no site do Ministério Público nós temos acesso direto à tradução para a língua portuguesa deste documento, que são os princípios das Nações Unidas para as pessoas idosas, e vale a pena para quem é cuidador, ou também para quem é cuidado, ainda mais para quem é cuidado, para saber de facto que estes princípios estão instituídos e são princípios de boas práticas que são continuamente acalentados por estas instituições que nos governam, e que de facto estes princípios salvaguardam os adultos mais velhos para que tenham de facto uma vida com mais dignidade. Os 5 princípios então deste documento são o princípio da independência, o princípio da participação, o princípio da assistência, da realização Portugal, agora foi um ataque de patriotismo, da realização pessoal e da dignidade. E então estes 5 princípios estão muito bem desenvolvidos neste documento. Quem ainda não leu e que se ocupa destas matérias e que de facto pretende estar atualizado, vale bem a pena ler este documento. Estes princípios desenvolvem aquilo que é a necessidade de independência, participação, assistência, realização pessoal e dignidade, como por exemplo nas áreas da saúde, na área da educação, na área do bem-estar, na área da cultura, na área da efetiva realização de todo e cada adulto maior, maior de 105 neste caso. Estes princípios das Nações Unidas foram, portanto, esse documento que funda esta necessidade cada vez maior de atendermos aos adultos mais velhos. Também, e agora muito recentemente, a Organização Mundial de Saúde instituiu a década of Healthy Aging, ou seja, do envelhecimento com saúde, saudável, o envelhecimento ativo, o envelhecimento que traga felicidade para quem esteja a ficar cada vez com mais idade, mas que essa idade traga
traga também cada vez mais experiência, naturalmente, mas que seja sempre salvaguardada. E, portanto, esta década, que agora se inicia em 2021, irá até 2030, e de facto eu também coloquei aí a ligação para a Organização Mundial de Saúde, onde se institui esta década, e esta década também vem ao encontro daquilo que tem sido o desenvolvimento, do programa dos ODS, os chamados ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um programa, como todos sabemos, de alcance global. São objetivos de alcance global que pretendem, de facto, levar a que todo o planeta, que qualquer pessoa, independentemente do seu lugar, da sua proveniência, da sua condição, estamos naturalmente a falar em direitos humanos, tenha igual direito ao seu desenvolvimento pleno, em concertação com todo o globo. Ou seja, não interessa estarmos aqui ou estarmos do outro lado do globo, qualquer adulto de mais de 65 anos, no caso em que estamos aqui a falar, tem direito a desenvolver-se e tem direito à felicidade, tem direito a estar bem de saúde, estar bem física e psiquicamente, tem direito a fazer parte de uma cidadania ativa. E, de facto, é também um dos objetivos desta década, para um envelhecimento saudável que se pretende. Ou seja, cada vez mais se devem criar condições para uma maior integração dos adultos mais velhos. E também deve-se ajudar os adultos mais velhos a manter-se ativos também enquanto cidadãos, porque muitas vezes nós assistimos a um descomprometimento com a sociedade, também porque muitas vezes existem outras dificuldades que cada adulto mais velho tem, ou questões de saúde, ou questões económicas, ou questões muitas vezes de isolamento, e portanto os adultos mais velhos ficam muitas vezes inibidos, não só por eles próprios, mas pelas condições em que se encontram, a participar, a continuar a ser cidadãos ativos. E isso é muito importante também para se continuarem a valorizar a si próprios, porque a verdade é que o envolvimento em sociedade e a percepção de que, de facto, a sua participação faz toda a diferença é fundamental. Aqui, enquanto cidadãos ativos, não sei se também é a vossa percepção, mas na altura das eleições, quando chega o momento de votar, nós encontramos nos cidadãos mais velhos um verdadeiro entusiasmo e agora há bem pouco tempo, nas últimas eleições, encontrei um entusiasmo, mas um entusiasmo que, de facto, as pessoas sentem-se participantes na sociedade e sentem o dever de ir às urnas. Um vizinho nosso, ele por acaso esteve muito, muito doente no tempo das eleições, antes das eleições, e ele fez, e isto é uma história trivial, ele fez questão de ir à urna e foi com grande dificuldade, mas disse, pelo menos, isto até é triste de se ouvir, mas eu vou lá nem que seja esta a última vez que voto. E de facto, na altura das eleições e nesta questão do direito ao voto, entende-se que os mais velhos parece que ainda têm aquela vontade de participar ativamente na cidadania. Mas muitas vezes noutros momentos acabam por se retrair, muitas vezes também pelas condições em que vivem. Mas, de facto, este apelo a uma cidadania ativa para que os mais velhos se sintam plenamente integrados também ajuda em muito a mantê-los ativos e a mantê-los felizes e participantes. Outra das vias que muito provavelmente cria boas condições para uma maior integração, e aqui sublinho,
porque também é muito a minha área e é muito a minha base de formação, é a valorização de uma educação permanente. A importância da educação permanente, a educação ao longo de toda a vida, cria ferramentas e dota as pessoas, qualquer pessoa ao longo da vida, de ferramentas extraordinárias para se manter ativo e para se valorizar e para entender o mundo que o rodeia e para tentar manter-se de alguma forma útil, não só útil à sociedade, mas também de bem consigo mesmo. E aqui para a educação permanente, que consideramos ser um ponto muito importante para essa persistência do entusiasmo por uma cidadania ativa pela parte dos mais velhos, eu gosto sempre de trazer um texto que é da autoria do Padre Manuel Antunes, que é o nosso patrono do nosso instituto. O nosso instituto é o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, e o Padre Manuel Antunes, que foi um ilustre padre jesuíta, mas também foi um ilustre professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Era um professor muito querido, porque era um professor, era um verdadeiro pedagogo. Muitos alunos acorriam às suas aulas, porque de facto ele passava conhecimento como ninguém. E o Padre Manuel Antunes disse-nos sobre aquilo que é a educação permanente e a importância da educação permanente. E o Padre Manuel Antunes toca precisamente aqui a questão da educação ao longo da vida, que é esta educação permanente. Diz-nos assim o Padre Manuel Antunes, que é a educação permanente, arriscando uma síntese de certo prematura, por envolver os dois termos em todo o seu rigor, diremos que a educação permanente é aquela que concerne o homem todo e todo o homem. O homem todo, da matriz ao túmulo e em todas as dimensões da sua personalidade, realmente humana, desde o físico ao mental e englobando o afetivo, o profissional, o técnico, o científico, o estético, o moral e o religioso. O homem todo é aquele a quem assiste a capacidade de se relacionar com o todo, o único ser da natureza dotado de tal capacidade. O homem todo é um ser a quem foi aberta a possibilidade de apreender o todo, de visar o todo, de intencionar o todo, de sentir o todo, de ter horizontes tão largos como o próprio universo e tão profundos como o próprio infinito. E todo o homem, que é isto de ser-se todo, de educar todo o homem. Todo o homem. Ninguém pode nem deve ser excluído. Não há razões válidas nem de idade, cá está, nem de sexo, nem de fortuna, nem de condição intrínseca bastante para negarem ao homem esse direito fundamental, porque ele lhe advém do próprio facto de ser homem, de ele fazer parte de um mundo histórico em renovação contínua, de ele ser e dever ser corresponsável pela aventura comum do género humano. Fim de citação. Foi isto que o Padre Manuel Antunes nos explicou, o que é isto de uma educação permanente e qual é, na verdade, a necessidade de uma educação permanente. Ele depois diz-nos que, de facto, se não houver uma educação permanente, se não houver uma educação, nós, de facto, o homem não tem a capacidade de se incluir no mundo global, de se incluir no mundo que deverá ser fraterno e que deverá ver o outro da mesma forma, independentemente da sua condição. Portanto, a questão da educação é fundamental, até para se ter sempre consciência de si, para se ajudar a ter consciência do outro e na verdade, por exemplo, através da educação, uma das formas mais práticas da educação é através da leitura. Já por diversas vezes se apontou a importância da leitura também para os adultos mais velhos. Acaba por ser não só uma companhia, mas acaba também por ser um modo de se sentirem, de acompanharem, de saberem mais, de adquirirem outros conhecimentos. A leitura em todas as idades é uma prática fundamental. E, portanto, qual é
na verdade, integrar os adultos mais velhos, aqueles que dizemos que têm mais de 65, acaba por ser, na verdade, uma mais-valia para a sociedade. Acaba por ser uma mais-valia também pela intergeracionalidade que se fomenta. E a questão da intergeracionalidade muito importante, até para conseguirmos criar pontes entre as gerações que muitas vezes estão de costas voltadas. Na verdade, hoje em dia, as nossas sociedades são hiperativas, supersónicas, andamos todos um pouco a correr sempre, perdeu-se um pouco a ligação, muitas vezes entre os mais velhos e os mais novos. Hoje em dia, talvez nem tantos avós tenham a possibilidade de acompanhar os seus netos, e também vice-versa, nem todos os netos têm essa oportunidade de ser educados pelos seus avós, o que na verdade há algo que se perde aqui nesta corrente, e de facto integrar os mais velhos, dar-lhe oportunidades, criar-lhe condições na nossa sociedade para se integrarem ativamente, é uma mais-valia extraordinária. A intergeracionalidade deveria ser um dos objetivos de todas as sociedades, e nomeadamente das nossas sociedades cada vez mais afastadas. Nós hoje estamos à distância de um clique, mas se for preciso não nos vemos durante meses e não nos encontramos durante muito tempo. E, portanto, esta procura da proximidade e a procura de trazer novamente os mais velhos para uma sociedade que se quer global, mas que se quer de facto que se queira desenvolvida em todas as suas dimensões. É de facto muito importante trazer os adultos mais velhos novamente novamente e cada vez mais para uma cidadania ativa. Também o ponto de vista e a experiência dos adultos mais velhos é algo extraordinário em diversos setores da sociedade, e portanto este também será uma mais-valia, e só teremos todos a ganhar, não só os cuidadores como os cuidados, só teremos todos a ganhar integrando cada vez mais os adultos mais velhos. E de facto, pegando novamente no sentido da poesia, apesar de não só de poesia se fazerem as práticas, porque a poesia, muitas vezes dizem, poesia, isso é poesia, não é? Isso é teoria. E as práticas, como é que se fazem? Mas muitas vezes a poesia, a literatura, a educação, que muitas vezes parece não servir para nada, alguns veem a educação a educação permanente. Para que é que serve a educação permanente? Para que é que um adulto de 80 anos vai agora, por exemplo, aprender latim? Para que é que isso serve? Para que é que leia um poema hoje? Mas talvez sirva para ganharmos consciência e metaforicamente para nos levar a agir de outra forma e para nos levar a agir cada vez mais globalmente, mas cada vez mais fraternalmente, e para que de facto todo e cada um de nós, independentemente de ter agora 5 anos ou de ter 85, todo e cada um de nós tem de facto, é sujeito de direitos. De acordo com a sua condição naturalmente, é de facto sujeito de direitos. E para que o amor ao início da estrada se mantenha sempre, condignamente, mesmo até ao final do seu percurso. Portanto, amemos como a estrada começa, mas amemos também o final. E era isto que eu vos tinha para dizer. Também organizei a minha fala até para termos um pouco mais tempo para debate ou para alguma intervenção, que é sempre boa a partilha. Obrigada.
Se alguém quiser partilhar. Obrigada, doutora Susana, pela excelente partilha, excelente comunicação. Para além de todos estes textos, reflexões, que são geniais, não é? E pensando na época em que se inserem, era realmente, entre outros, não é? Mas o Padre Manuel Antunes tinha aqui um pensamento incrível e que, por exemplo, falo por experiência própria, não conhecia, mas tenho vindo a conhecer também pelas partilhas da doutora Susana, o que é ótimo, e usava essas mesmas reflexões e ideias também nas nossas sessões, nas nossas conversas com crianças, adultos mais velhos, e portanto acho que são muito importantes para também refletirmos naquilo que é a nossa realidade hoje e continua a ser bastante atual. E portanto agora abrimos aqui também ao espaço de partilhas, perguntas, e portanto vamos gostar muito de ouvir as vossas ideias ou questões, aquilo que quiserem partilhar. Posso? Eu não Sim, queria sim. fazer nenhuma pergunta, era apenas partilhar algo que me, durante a palestra que a doutora Susana proferiu, algo que me ficou aqui na cabeça quando disse que portanto, os mais velhos têm direitos, nomeadamente acessibilidades, etc. E não é só acessibilidade física, é tal, como dizia, a acessibilidade a tudo o que nós temos ao nosso redor. E eu pergunto-me às vezes, até mesmo os nossos governos, que devem zelar pelos direitos da população toda, não têm isso em conta, porque quando, aquilo que dizia, quando exigem que IRS, impostos, etc., seja tudo pago através da internet e que exija o procedimento e o acesso a plataformas digitais, que muitos dos nossos idosos não têm, nem sequer têm o conhecimento necessário para, os mesmos governos que são responsáveis para que os direitos sejam, para que eles existam, não estão eles mesmos a criar essas barreiras, esses fossos. Por outro lado, a gente pode pensar assim, bem, mas é uma maneira de estimular os mais novos a ajudarem os mais velhos, se calhar, mas é um bocadinho, realmente é um bocadinho complicado. Concorda? Sim, posso, Goretti. Sim, concordo plenamente, e nem é só essa ideia de que os mais novos podem ajudar os mais velhos, que de facto muitos deles ajudam, mas é o facto dos próprias estruturas governativas e administrativas que nós temos não comportam essa, vamos lá, até posso usar essa humanização no tratamento com as pessoas mais velhas. Certamente nós todos, ou quase nós todos aqui, já vimos alguém ir a uma repartição e passarem um papel para a mão e dizerem, olha, tem de tratar disso. Olha, então, mas eu não consigo fazer, como é que eu faço? Olha, peço ajuda. Quer dizer, as próprias estruturas, não é, governativas, como disse, administrativas do nosso Estado, não estão capacitadas para acolherem e para devidamente acompanharem estes adultos mais velhos. E muitas vezes nós deitamos as mãos à cabeça e dizemos, estas pessoas que estão aqui ao atendimento ao público deveriam ter uma grande formação em termos de atendimento ao público, mas não só técnico, não é? Atendimento ao público humanizante, não é? É que o atendimento técnico, claro que faz tudo correr mais célere, mas muitas vezes causa entropias neste sentido. E nesse sentido deveria haver uma formação, deveria haver mais atenção da parte, de facto, dos nossos, das estruturas que nos governam para servirmos melhor. Nós que somos mais novos, pronto, tratam-nos mal, nós vamos embora, escrevemos num livro de reclamações, lá nos arranjamos de outra forma, mas de facto, para os adultos mais velhos é manifesto
e de facto teriam que ser não só nós a dar formações e a ouvir formações e a fazer todos os dias o nosso melhor nos nossos lugares de trabalho, mas também terá que vir de cima essa consciencialização, sem dúvida. Tudo o que estiver ao nosso alcance nós faremos, mas somos tão pequeninos. É isso. Obrigada, professora Anabela. Já agora aproveitar que temos aqui uma mensagem da Casa de São José, um lar, em que têm alguns adultos mais velhos a assistir a esta sessão e que dizem: concordamos com a intervenção feita, na sequência das burocracias, o Estado, fazerem diferenciação nos cidadãos e excluindo alguns de nós pela nossa falta de literacia digital, algo que de facto é real, não é? Eu agora também me lembro de um exemplo que até foi positivo, no caso das eleições presidenciais, em janeiro deste ano, em que, devido ao confinamento obrigatório, muitos idosos estavam fechados em lares, confinados, e tiveram a hipótese de votar, tendo os órgãos administrativos dirigidos aos lares e também a alguns domicílios para recolher os votos. Pronto, aí é um lado positivo e que deveria ser alargado não só a este tempo de pandemia, mas também noutras situações, porque de facto esta dificuldade no acesso do digital não permite uma participação real e ativa das pessoas mais velhas, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Talvez o digital até seja hoje em dia das maiores dificuldades no acesso aos adultos mais velhos, a uma cidadania mais ativa e mais integrada, porque de facto até os mais jovens muitas vezes sentem essa dificuldade. E hoje o nosso mundo, a nossa sociedade constantemente em renovação, cada vez mais tecnológica, merecia de facto um maior acompanhamento, em especial para os adultos mais velhos. Mas não só. A própria tecnologização de toda a sociedade muitas vezes implica que muitos de nós não tenham acesso a muito daquilo que é a realidade que, se nós formos ver bem, é uma realidade ainda minoritária, não é? Porque nós estamos a falar em tecnologia, em acesso à tecnologia, e nós sabemos, não tenho aqui dados, mas sabemos que uma esmagadora percentagem da população mundial não tem acesso absolutamente nenhum à tecnologia, nem vamos entrar por aí, então senão iríamos longe demais. Mas de facto nas nossas sociedades mais tecnológicas não tem sido feito talvez o mais adequado acompanhamento para que as pessoas possam crescer com a tecnologia, não é? E possam crescer e possam ter acesso a essa mesma tecnologia como qualquer outra em sociedade. Agora, há pouco tempo também foi implementada em Portugal a Carta para os Direitos Digitais e pronto, também pretende de alguma forma colmatar algumas dificuldades que se têm sentido e pretende abrir cada vez mais o digital a todos e garanti-lo como direito a todos, mas nós sabemos as várias linhas de dificuldades que se colocam nesta questão do digital. Por exemplo, uma dificuldade tão batida, que isto acaba quase por ser uma banalidade estar a falar nisto, mas quando entramos todos em pandemia e tivemos todos que ir ou para teletrabalho ou para educação à distância, e muitos meninos ficaram à partida logo fora se não fossem criadas condições para estar dentro da continuidade dessa educação que estava a ser dada. Não é?
só um dos exemplos. Mas pronto, e da parte dos adultos mais velhos, então, é abissal a dificuldade. Temos aqui mais uma partilha no chat, também que alguns dos utentes e adultos mais velhos nem acompanhamento têm, ou porque os familiares também estão longe, ou por falta deste acompanhamento, não é, desta rede de suporte, e muitas vezes também recai para as próprias instituições algumas destas responsabilidades, nomeadamente muitas delas através do online, não é, destas novas também metodologias. Mas é realmente uma questão muito interessante, pertinente, e temos debatido estas questões nos grupos ou nas sessões que fazemos também no projeto Triple D com os adultos mais velhos. Esta questão da literacia digital, acho que na grande maioria das vezes é muito valorizada, algo que eles também querem saber, querem fazer parte, mas também referem que muitas vezes há algumas lacunas neste sentido de terem acesso a esta literacia. E estava aqui a pensar nesta questão da literacia, também tem sido digital uma aposta aqui em alguns outros projetos, não o Triple D nesta concreto da literacia digital, não é? Alguns destes projetos da Caritas Coimbra que têm exatamente, estavam a implementar ou a estudar formas de aumentar esta literacia digital, trazer as inovações tecnológicas para aumentar a qualidade de vida, autonomia, independência, ambientes amigáveis para todas as idades. Este também que é um conceito aqui muito que tem vindo a ser muito trabalhado aqui também na Caritas de Coimbra, e portanto a literacia digital tem sido um ponto sempre muito atual em todas as conversas que mantemos. E depois também aqui deixar esta partilha que acho que é importante, que também é sempre muito referido este romper com este estereótipo, não é, da pessoa inválida, isto também é sempre referido, não é, portanto, de que formas, e é isto às vezes que nós devolvemos, não é? De que formas podem-se mostrar esta validade, como é que se vão sentir integrados e mostrar este vosso valor. E esta questão das relações intergeracionais realmente é algo muito interessante, porque eles próprios também realçam isso, gostavam de ter muitas mais possibilidades, não é? Isto, pronto, com a pandemia também vem alterar um bocadinho esta questão do contacto, de juntar pessoas, não é? E de diferentes idades, mas gostavam de ter esta possibilidade de criar momentos de grupos com pessoas de várias idades, pela partilha de conhecimentos, e lembram-me de coisas tão simples como a partilha de uma receita, a partilha de conhecimentos sobre a jardinagem, escrita de livros, leituras, algo que tem sido, e lembro-me da frase, não sei se consigo citá-la, mas de um dos utentes que até é da Casa de São José, que dizia arranjar estas formas porque nós ainda conseguimos ser uma luz no meio da escuridão, é isso, não é, Joana? Uma luz no meio da escuridão, e é isto, esta luz de conhecimento, de transmissão de cultura, de transmissão de valores, de contacto, é tão interessante, e portanto eles também sentem que querem este contacto, querem estabelecer estas relações intergeracionais, tem sido sempre um dos grandes pontos valorizados. Dar talvez só uma nota, de facto, eu, pela minha experiência também e um pouco pela sensibilidade de lidarmos com adultos mais velhos, na verdade eles estão sempre abertos, se nós soubermos ir ao encontro deles, eles estão sempre abertos a ativar a comunicação connosco. Muitas vezes fecham-se e acomodam-se, porque de facto às vezes corta-se a comunicação deste lado de cá para o fim da estrada, não é? Corta-se ali, corta-se a comunicação da estrada
da estrada que vai a correr, não é? Que é o meio das nossas vidas, a vida é uma corrida sempre, corta-se esta ligação que vai deste lado da estrada, ainda plena, para aquele lado da estrada que está quase no final. E muitas vezes recuperar essa ligação e recuperar essa comunicação é isso, é isso que se deverá fazer e que se deverá criar, de facto, estruturas, instituições, como a Cáritas muito bem faz há muitos anos, para que, de facto, haja esse contacto para o lado de lá. Porque os adultos mais velhos muitas vezes fecham-se porque não há esse contacto. Eles estão sempre, muitas vezes, a maior parte das vezes, à disposição para que a gente lá chegue e que faça atividades com eles e que lhes demonstre, de facto, que o valor deles é igual ao valor de qualquer outro ser humano. E, portanto, esse valor é inalienável. A questão da dignidade humana é a questão do valor intrínseco de cada ser humano, independentemente do lugar onde está, do lugar onde vive, daquilo que vive e da sua condição. É necessário devolver esse valor aos mais velhos e é necessário, portanto, agilizarem-se mecanismos para que esse valor seja recuperado, não é? Isso pronto, isso são práticas que têm que se implementar todos os dias e acalentar todos os dias. É isso. Obrigada. Recebemos outra mensagem de Madalena Fabrício que diz: boa tarde, muito obrigada por este tempo enriquecedor, nós é que agradecemos a vossa participação. Ao ouvir-vos, fico a pensar no conceito da equidade que deve estar na base da igualdade. Seria muito importante ter este conceito em linha de pensamento constantemente, sem dúvida. Será que podem dar exemplos de boas práticas neste contexto da formação contínua em adultos mais velhos? Temos, de facto, a experiência das universidades séniores, não é? Que vão oferecendo alguma formação, algumas atividades específicas para adultos mais velhos. Por exemplo, aqui na Cáritas temos alguns projetos específicos que abarcam adultos mais velhos, como por exemplo o projeto DAPAS, que tem a ver com a literacia digital, o tentar, portanto, aproximar esta questão do uso, por exemplo, de tecnologia, de um tablet, que possa promover o contacto com outras pessoas, amigos, familiares, que têm alguns jogos de estimulação cognitiva. Por exemplo, em alguns lares existem grupos, por exemplo, dou o exemplo da Casa São José, tem um grupo de leitura e escrita, onde os adultos mais velhos se reúnem para discutirem temas ou discutirem, por exemplo, alguns livros, alguns assuntos e que partilham. Ana Goretti, não sei se queres partilhar também outros projetos que a Cáritas tem. Estamos a ouvir mal, Goretti, ou pelo menos eu estou a ouvir mal. Não sei o que será. Um projeto que trabalha com crianças, desde o pré-escolar até os adultos mais velhos. Não se consegue ouvir. Vou trocar aqui. Ok.
Vamos ver se assim, ok, se me conseguem ouvir agora sim. Eu estava a dizer que mesmo a própria intervenção do Triple D, não é, que é um projeto que trabalha com crianças desde o pré-escolar até os adultos mais velhos, nesta questão da sensibilização, capacitação, neste âmbito dos direitos humanos, participação cívica, participação democrática e, portanto, para além desta sensibilização, capacitação, também, de certa forma, promove estas partilhas intergeracionais, porque temos grupos que trabalham com crianças, jovens e adultos mais velhos, a partilhar ideias, por exemplo, sobre os bairros onde habitam, sobre políticas públicas e, portanto, de certa forma, também trabalha aqui um bocadinho nesta questão do intergeracional e da partilha de pessoas de diferentes idades, diferentes contextos sociais, económicos, etc. Tem sido assim um trabalho muito interessante. Mas também estava a lembrar aqui de mais 2 projetos, não é isto? Porque nós temos aqui um conhecimento mais específico daquilo que é o trabalho da Caritas. Certamente existirão muitos outros bons exemplos e boas práticas do projeto de Conselhos Repórteres, é um projeto também da Caritas de Coimbra que pretende empoderar e capacitar aqui os adultos mais velhos. Eles fazem grupos de discussão, de debate, planificam atividades para levar para o terreno. Este também é um projeto que está neste momento a decorrer e a nível europeu, por exemplo, o Hands on Chave, que é um projeto que estimula aqui a aprendizagem, por exemplo, da literacia digital, neste contexto de aprendizagem informal, através de módulos onde podem aprender, por exemplo, a usar um telemóvel, a fazer chamadas, mandar mensagens, a criar ambientes, este conceito-chave, que são ambientes amigáveis para todas as idades, isto a nível da melhoria de saúde, de ambientes também digitais e, portanto, estes são alguns exemplos de boas práticas. Pronto, eles também estão disponíveis na nossa página, podem aceder, pesquisar, são alguns exemplos daquilo que tem sido também estas boas práticas a nível do empoderamento, desta participação dos adultos mais velhos. Não sei se agora não sei se querem ter mais alguma partilha, mais alguma questão. Só, Goretti, já agora, que ainda em relação a esta última questão que foi colocada e muito bem respondida pelo Triple D, esta complementaridade entre o conceito da equidade e da igualdade, de facto, é fundamental. Porque quando nós falamos em igualdade de oportunidade para todos, mas nem todos têm as mesmas, não é as mesmas capacidades, nem todos têm as mesmas condições de acolherem tudo igualmente. Portanto, daí que existe este conceito da equidade, que vem colmatar um pouquinho esta dificuldade da igualdade. Se nós dermos igual acesso, lá está, por exemplo, utilizando aqui a literacia digital, igual acesso a uma criança, a um adulto e a um adulto mais velho para um curso de formação sobre o básico de ambiente web, se o curso for igual, naturalmente que cada um deles vai adaptar-se da melhor forma e muito provavelmente o adulto mais velho não terá não estará em tantas condições como uma criança ou um adulto de se adaptar àquilo que está a ser ensinado.
E por isso este conceito de equidade é fundamental de facto. E todas as experiências e todas as partilhas e todos os ensinamentos que devem ser dados neste campo, por exemplo, aos mais velhos, naturalmente têm que ser adaptados. Este conceito de equidade eu aprendi um pouco assim visualmente e acho visualmente qualquer coisa de extraordinário, que foi com uma ilustração em direitos humanos. Nós temos um campo, acho que é, por exemplo, imaginemos que estamos num campo a ver um espetáculo e temos uma barreira à frente para não irmos para lá dessa barreira. E então a pessoa mais alta vê muito bem, a pessoa média não vê assim a metade, e a pessoa mais baixa não vê de todo. Portanto, nós estamos a dar a mesma oportunidade dessas 3 pessoas verem o espetáculo, mas não lhes estamos a dar as condições adaptadas à sua condição, não é? À sua condição, seja ela física, seja ela de que modo for. E então o que é que acontece naquela ilustração? A pessoa mais alta, naturalmente, tem os pés no chão, a pessoa do meio tem um banquinho quadrado, não é? E que a leva a chegar à altura da pessoa mais alta, e a pessoa mais pequenina tem um banco retangular, não é? Que é para ser ainda mais alto e para chegar, mas independentemente do tamanho dos bancos, eles acabam ser, aí sim têm a mesma oportunidade de ver o espetáculo que lhe deram o direito de ver, só que deram-lhe o direito de ver, mas não lhe deram as condições para o ver plenamente. Este é o conceito de equidade, assim, de uma forma muito visual. Nós, da parte da academia, nós gostamos sempre de ir às raízes, gostamos de ler as fontes, gostamos de entender os conceitos e gostamos de os trazer assim claramente para que a gente os possa utilizar da melhor forma no nosso dia-a-dia. E o conceito de equidade é fundamental de facto, e aquela imagem que nós vemos então com as pessoas com os banquinhos à sua altura é uma imagem de justiça. É uma imagem que também temos usado bastante para explorar, refletir sobre esse conceito de equidade. Portanto, estávamos aqui a ver Estamos em a sintonia. imagem perfeitamente. Desculpem. De qualquer forma, não sei se existem mais questões, se existem mais alguma partilha. Caso não exista, nós se cá vamos dar aqui por encerrado a nossa sessão. Foi foi uma sessão fantástica, um grande prazer contar novamente com a participação da doutora Susana. Também agradecer a todos os que estão a participar, também obrigado pelas vossas partilhas. Aos utentes da Casa que nós não conseguimos ver, mas estão a participar também na nossa sessão e também já partilharam aqui algumas ideias. Muito obrigada a todos e a todas. Vamos estando em contacto. Obrigada, doutora Susana, pela sua preciosa partilha, reflexões, e acho que são coisas que levamos para pensar no nosso dia-a-dia, para o nosso trabalho, na nossa vida pessoal, e, portanto, vamos sempre muito mais enriquecidos. Muito obrigada. Obrigada eu, da parte do Instituto Europeu de Padre Manuel Antunes. É um gosto sempre estar convosco. Votos de um belíssimo trabalho no vosso projeto, que está a ser fenomenal.